Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, versículo 14. Efésios 5, verso 14. Irmãos, o pastor João nessa semana, ele está na reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira e terminará, se não me engano, amanhã. Então, durante esses dias, tem se reunido lá no Centro Batista, na Tijuca, e tem sido uma semana lá intensa, lá de reuniões, de decisões para o nosso Brasil, né? Então, que Deus continue abençoando a vida deles e todos aqueles também que estão lá, reunidos lá durante esses dias. Você já abriu a sua Bíblia? Efésios 5, versículo 14, diz assim a boa e poderosa palavra de Deus. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui nesta noite de quarta-feira. Pedimos para que o Senhor fale conosco, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos, para viver um restante de semana abençoado e que também possamos viver uma vida abençoada para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema desperta, despertar, acordar. Aquele que está dormindo deve, então, acordar. Talvez você é acordado por um despertador. Talvez você é acordado por um alarme. Talvez você precisa de alguns alarmes no plural para que você possa acordar, para que você possa despertar do seu tempo de sono profundo, quase uma hibernação. Eu não sei como é a sua situação manhã após manhã, dia após dia, não sei como você dorme à noite e ressuscita pela manhã, mas cada um de nós temos as nossas lutas, cada um de nós temos os nossos compromissos diários. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo era alguém muito conhecido pelo povo aqui de Éfeso, os Efésios. Era uma cidade que ele amava muito, era uma cidade que ele se dedicou alguns anos a ensinar, a cuidar, a que pudesse trazer uma doutrina da palavra de Deus, palavras que pudessem direcionar, dar um norte à vida desses irmãos. Só que nesse momento aqui, caminhando para o final do capítulo 5, nós vemos que Paulo vai dizer, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu queria lhe fazer uma pergunta, por acaso você já perdeu algum compromisso, algum passeio por causa do horário? Levanta a mão, por favor. Já aconteceu comigo na época da escola. Você acredita, quando vai fazer aquela percurso, não, como é que é o nome do negócio, gente? Não é uma viagem também não, mas era ir para algum lugar, um passeio. Mas não era um passeio, né? Porque você ia para um lugar, para uma empresa, para ver lá como é que funcionava o funcionamento da empresa. Nossa, que passeio! Conhecer uma empresa quando você tem 12, 13 anos não é assim tão animador. Só que qualquer saída, meus irmãos, quando você tem 12, 13, 14, 15 anos, para que você possa ir para um lugar diferente com os coleguinhas da escola, se torna uma aventura única da vida. E eu lembro que era um passeio para algum lugar, que eu não lembro agora, e todo mundo estava animado no dia anterior para que pudesse ir para o passeio. Meus irmãos, não sei como é que funciona a sua vida, o seu coraçãozinho, mas quando eu era adolescente, quando tinha um passeio, no dia anterior eu não conseguia dormir. E eu só fui pregar os olhos, era por volta de 5 horas da manhã. Já aconteceu isso com você também? Quando tem que tomar uma decisão, quando tem que vai fazer uma viagem, vai fazer algo, uma decisão importante, demora para dormir? Eu fui dormir 5 horas da manhã. Que horas que tinha que estar na escola? 7h30 da manhã. Que horas que eu acordei? 10 horas da manhã. Meus irmãos, eu fiquei muito triste. Eu falei, caramba, eu perdi o passeio. Poxa, perdi o passeio que eu estava a semana toda querendo ir. E aí, meus irmãos, no dia seguinte eu fui para a escola e todo mundo contou
que naquele dia a empresa era muito legal, que os funcionários ofereceram chocolate para todo mundo, que eles mostraram o funcionamento das máquinas, que teve guerra de pão, de lanche dentro do ônibus, que foi o melhor passeio da vida deles. E eu lá, em casa, dormindo, perdendo a hora, no dia seguinte, ouvindo os amigos contando as histórias, e eu lá, com a minha cara paradão, sem ter participado de nada. Por quê? Dormi. Não acordei, não despertei, não levantei. Já aconteceu com você também de perder o ponto de ônibus que você precisa descer? Quem já aconteceu, levanta a mão. Isso também é muito ruim, né, meus irmãos? E isso acontece em qualquer idade, né? Isso não é somente para quem está cansado no trabalho, pode acontecer com um adolescente, com uma criança e por aí vai. Eu lembro de uma vez que eu saí daqui, fui em direção à casa do pastor William, quando ele morava em São João de Meriti, peguei o 428, Bom Sucesso, Nova Aurora, e fui-me. Meus irmãos, eu dormi. Quando eu acordei, desesperado, eu não estava reconhecendo onde eu estava. Aí eu falei, moço, o piloto, eu já passei de São João de Meriti, está chegando? Ele, está chegando? Ficou para trás há muito tempo. Eu, moço, pelo amor de Deus, eu preciso ir para São João de Meriti, como é que faz? Aí, não, desce no primeiro ponto, atravessa a linha do trem e pega voltando, que tem um ônibus lá. E deu tudo certo. Mas o que aconteceu? Passei do ponto. Meus irmãos, é muito ruim quando você dorme e perde um passeio, ou perde um compromisso. É muito ruim também quando você passa do ponto que você deve descer. Mas também é ruim quando a gente dorme no ponto da vida. É muito ruim quando a gente dorme em momentos importantes da vida, que nós deveríamos estar acordados, que nós deveríamos estar despertados, para que nós pudéssemos fazer a vontade de Deus e viver aquilo que Deus tem para nós, mas naquele momento nós estamos o quê? Dormindo. Isso é muito ruim. Eu acho que isso é uma das piores coisas que o ser humano pode viver, é dormir no ponto da vida. E é interessante, meus irmãos, que a vida não aguarda os sonolentos. A vida não espera aqueles que estão com preguiça. A vida não aguarda aqueles que estão cansados. A vida não aguarda ninguém. Provavelmente você está vindo de uma semana de trabalho, uma semana de situações que você está resolvendo na sua casa, talvez uma obra, talvez algo na sua empresa, algo no seu trabalho que está te cansando, está te sobrecarregando. Só que, meu irmão, eu tenho uma palavra muito confortante para você. A vida não vai parar. A vida não vai parar. Só que tem uma palavra mais confortante do que essa. E agora é verdade, não é ironia nem nada do tipo. Durante os cansaços da vida, durante os problemas da vida, o Senhor nos pega pela mão e nos direciona, mesmo quando nós estamos cansados. Mesmo quando nós estamos sobrecarregados, o Senhor nos pega pelas mãos, Ele nos levanta e nos direciona para o centro da vontade que Ele tem para as nossas vidas, para o centro da vontade de Deus. E, meus irmãos, eu queria nessa noite, numa quarta da esperança, trazer uma dose de esperança. Talvez recarregar a sua bateria, para que o Senhor possa recarregar a sua bateria, para que você possa sair desta noite, desta quarta-feira, despertado, acordado, para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, queria meditar em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós precisamos despertar para tomar cuidado com os soníferos da vida. Meus irmãos, eu não sei aqui quem já conhece ou já jogou um negócio chamado Pokémon. Quem aqui já ouviu falar ou já jogou? Levanta a mão, por favor. Não deixa o pastor sozinho nessa, não. Seu filho já jogou muito e já viu muito lá também, que eu sei. Cadê, meus irmãos? Quem aqui conhece o Pokémon? O Pikachu, meus irmãos, aquele lá. Isso. Meus irmãos, lá no Pokémon tem um jogo. E no jogo do Pokémon tem vários tipos lá de batalha. E numa das batalhas tinha um golpe que coloca o outro oponente para dormir. E quando o oponente dorme, o outro pode atacar à vontade. E aí era muito chato, era muito difícil você enfrentar um bichinho que colocava o outro para dormir. Porque era um ataque sonífero. Era o pó sonífero, o nome do ataque. E botava para dormir. Só que, meus irmãos, na vida, nós também enfrentamos situações soníferas. Situações que vão nos dando sono. Situações que vão nos colocando para dormir, como se fosse um ninar. E a gente vai dormindo, dormindo. Quando vê, a gente está roncando de boca aberta.
Só que, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os soníferos da vida, com as situações da vida, porque elas querem nos pegar de jeito. Elas querem acabar conosco. Paulo vai dizer, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Para que nós possamos viver uma vida despertada, nós precisamos primeiro acordar. E eu não sei se você sabe disso, mas todos nós, em algum momento da vida, nós estávamos dormindo para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, mortos em nossos pecados. Se você não acordou ainda para esta situação, significa que você ainda está dormindo para a vida e para viver as promessas do Senhor para você. Você está sendo atacado, você está dormindo pelo um dos maiores inimigos das nossas almas, que é Satanás. Satanás, ele quer nos fazer dormir. E quando Satanás busca nos fazer dormir, é porque ele quer nos destruir. Só que quando Satanás não consegue nos destruir, ele quer somente nos distrair. Porque quando Satanás não consegue nos destruir por completo, só interessa para ele nos deixar distraídos. Satanás quer que você venha para a igreja e fique acompanhando o jogo para ver se a sua aposta está ok. Satanás quer que você venha para a igreja, mas fique olhando foto de pessoas na internet enquanto está rolando o culto. Satanás quer que durante o seu dia a dia, você não se preocupe com a sua família, mas fique preocupado com as coisas da internet. Meus irmãos, muito se fala sobre adolescentes, jovens e crianças que passam tempo na internet e tempo no celular. Mas pouco se fala de adultos e idosos que passam horas da sua vida perdendo vida na internet. Provavelmente você é uma pessoa que já foi enganada por um vídeo de inteligência artificial, como eu também já fui. Provavelmente você tem gastado horas da sua vida, seja num dia ou na semana, com coisas que não levam a lugar nenhum. Você passa horas vendo vídeos sobre política que não levam a lugar nenhum, que são tudo fake news, mas você está sendo envenenado cada vez mais. Você quis buscar cada vez mais informações sobre a operação que aconteceu na semana passada, querer ver vídeos de pessoas, querer ver situações, coisas que não iam produzir nada na sua vida. Nós estamos cada vez mais nos distraindo com coisas que não mudam a nossa vida. Nós estamos cada vez mais nos distraindo com o pecado, achando que ele vai ser um brinquedo bom, ou que vai ser algo bom, nutritivo para nós, mas na verdade está nos secando, na verdade está nos deixando de uma forma assim, sem vida. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com os soníferos da vida, porque como eu disse, se Satanás não conseguir nos destruir, ele só quer somente nos distrair, porque um crente distraído, ele não está ocupado com as coisas de Deus. Talvez você trouxe a sua Bíblia de papel, ou talvez você nem carrega mais a sua Bíblia de papel, ou talvez você não tem mais a sua Bíblia de papel porque você acha que não precisa. Tadinho. Tadinha. Nós precisamos da nossa Bíblia de papel. Por que nós precisamos, pastor, da nossa Bíblia de papel? Porque nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Mas, pastor, eu posso fazer isso na internet, eu posso fazer isso no meu celular. Você pode, mas a distração também é muito maior. Quando você pega a sua Bíblia de papel, você para um tempo do seu dia, você para um tempo da sua vida para ganhar vida, se alimentando, se buscando os nutrientes da palavra de Deus para a sua vida é melhor. E aquilo que causa sonífero, deixa de causar sonífero, porque a palavra de Deus nos desperta para a vida e vida em abundância. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque o pecado quer nos fazer dormir. O pecado quer nos fazer passar do ponto da vida. O pecado quer nos fazer passar do ponto da família. O pecado quer nos fazer passar do ponto dos relacionamentos. O pecado quer nos enganar, achando que nós estamos nos dando bem naquilo que nós estamos buscando viver, ou buscando ouvir, ou buscando falar. Nós, então, precisamos despertar. Pecado confessado é um pecado enfraquecido. Um pecado escondido será um pecado fortalecido. Nós precisamos entender o perigo dos soníferos da vida, o perigo das distrações, o perigo daquilo que pode afetar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e a sociedade ao nosso redor. A forma como nós vivemos a vida é importante não somente para nós, mas para os outros que estão ao nosso redor.
Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com os soníferos da vida. Nós precisamos tomar cuidado com as distrações. Satanás se preocupa em nos tirar da igreja. Satanás quer que a gente não ame a igreja, esteja muito longe da igreja. Mas, meu irmão, se nós estivermos vindo para a igreja e eu não tenho um relacionamento com Deus, isso também não afeta, isso também não machuca Satanás. Porque eu preciso ter uma vida com a igreja, na coletividade. Mas eu também preciso buscar a Deus no meu secreto, para que eu possa me fortalecer. Porque muitas das vezes nós podemos ser um membro do corpo, um membro que está doente e não está buscando tratamento. E um membro doente adoecerá todo o corpo. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo? Bater com o dedinho mindinho. Está lembrando da dor aí agora? É ruim demais. Mas, meu irmão, o dedinho mindinho é muito importante para a nossa vida. Arranca o dedinho mindinho, você vai perder muita porcentagem do seu equilíbrio de se manter em pé. Então, se você acha que você é um dedinho mindinho no reino de Deus, que você não tem tanta importância, que você não tem tanta relevância, que a sua vida é muito simples, que não tem nada a ver assim com a vida da igreja, a igreja é muito grande, as pessoas não vão me notar. Meu irmão, Deus está te notando, Deus conhece cada parte da sua vida, Deus te conhece por completo, Deus te quer por completo, e se você for um dedinho mindinho doente, toda a nossa igreja fica doente, porque um pedaço do corpo está doente. Então, todos nós precisamos tomar cuidado com os soníferos da vida e buscar a saúde em Deus, buscar força em Deus, buscar fortalecermos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, buscarmos a resposta da nossa vida na palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com o pecado e com as situações que causam dificuldade para a nossa vida. Além do mais, o texto vai dizer: desperte você que está dormindo. Segundo lugar, despertar para o quê? Despertar para a vida. O texto vai dizer: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. Meus irmãos, se eu estou me levantando dentre os mortos de uma sepultura, eu estou então indo para a vida. Se eu estava morto e agora há vida, há uma ressurreição. E Deus quer que todos nós vivamos uma ressurreição espiritual, onde nós estávamos mortos no nosso pecado, onde nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nas nossas culpas, nos nossos delitos, só que Cristo vem e nos chama para a vida. E quando Cristo nos chama para a vida, Ele fala: levante-se. Deus dá um chamado, mas nós tomamos a decisão se levantaremos ou se ficaremos dentre os mortos. Só que eu quero te lembrar, aquele que ressuscita e continua no meio dos mortos, vai adoecer e vai morrer. Pense o cheiro da morte. Pense conviver com o cheiro da morte. Barulho não há, porque está tudo morto, mas há cheiro de morte. Um cristão não compactua com o cheiro da morte. Um cristão nunca compactuará com o divórcio. Um cristão nunca compactuará com alguém querendo machucar o outro. Não, meus irmãos. Nós somos do povo que olha para a vida. Nós somos do povo que olha para a vontade de Deus. Nós somos do povo que vamos orar uns pelos outros. Nós somos o povo que vamos pedir a justiça de Deus. Nós somos o povo que vamos pedir o agir de Deus. Nós somos o povo que vamos orar uns pelos outros. Mas se eu ficar no meio dos mortos, eu também morrerei. Então, Cristo nos dá um chamado: levante-se dentre os mortos. Despertar, então, para a vida, levantar para a vida. Se agora eu já sei sobre os soníferos da vida, sobre as distrações da vida, se agora eu sei sobre a morte e que eu não posso ficar perante os mortos, como então, pastor, eu posso viver uma vida verdadeira? Primeira coisa, meus irmãos, é ler a palavra de Deus. É amar a palavra de Deus. Pastor, você já falou da Bíblia, e vou falar de novo. E se for preciso, falarei de novo. E se for preciso, falarei até o final da minha vida, porque, meus irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Meus irmãos, uma das maiores tragédias que nós temos no meio cristão do mundo e do Brasil. Pessoas que dizem ser cristãos, mas não leem a palavra de Deus. Pessoas que dizem ser cristãs, mas não têm contato com a palavra de Deus. Meus irmãos, não adianta
chegar numa quarta, chegar no domingo, chegar numa reunião do ministério e você abrir a Bíblia somente naquele momento. Nós precisamos abrir a Bíblia todos os dias da nossa vida. E não somente o ato de abrir a Bíblia, mas é a Bíblia entrar no nosso coração, é a Bíblia nos mudar por completo. Meus irmãos, o que muda a vida de um ser humano não são pensamentos positivos. O que muda a nossa vida não são as atitudes humanas que nós podemos ter, não é ter resultados novos. Não, meus irmãos, o que muda a vida do ser humano por completo é a palavra de Deus. O que nos desperta para a vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. Meus irmãos, uma outra coisa muito importante para uma vida despertada é uma vida de oração. Como eu poderei viver a vida se eu não me comunicar com o Criador? Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos orar, clamar, pedir, e Deus irá nos ouvir. A Bíblia vai dizer, Jesus diz, peçam e receberão, batam e a porta será aberta, busquem e encontrarão. Ah, meus irmãos, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos bater mais na porta do céu, pedindo para que Deus venha agir com poder e glória em nosso meio. Nós precisamos bater mais na porta do céu e clamar a Deus, pedindo para que Ele possa agir na nossa casa, pedindo para que Ele possa agir no nosso trabalho, pedindo para que Ele possa agir no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a vontade de Deus, nós precisamos buscar mais a face do Senhor, clamar mais, orar mais, suplicar mais, pedir mais, agradecer mais. Tudo isso são tipos de oração que mudam a nossa vida por completo. Tudo isso nos faz viver uma vida despertada. Tudo isso nos faz viver uma vida verdadeira. Meus irmãos, uma vida despertada também é a vida que vive testemunhando do amor de Deus. E quando eu digo testemunhar, é da palavra mártir do grego. É onde eu darei a minha vida se for necessário. É onde eu irei até o final. Em Atos 1:8, Jesus vai dizer, mas serão as minhas testemunhas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e terão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Torna-se testemunha depois que o Santo Espírito de Deus desce sobre os discípulos e desce também sobre nós. Eu me torno testemunha quando há poder. E a testemunha é falar do amor de Deus. Mas não é falar de algo que eu ouvi. É falar de algo que eu estou vivendo. Meu irmão, qual o testemunho que você pode dar hoje? Qual o testemunho que você pode chegar amanhã no seu trabalho e falar? Qual o testemunho de vida que você pode dar sobre aquilo que Deus tem feito? Meu irmão, eu não posso ir lá no seu trabalho pregar. Quer dizer, poder eu até posso, mas eu não conheço as pessoas lá. Você conhece. Eu não conheço, talvez, a sua família, mas você conhece os seus familiares que ainda não conhecem a Jesus. Você pode falar do amor de Deus para eles. Pastor, mas eu estou falando já muitas vezes. Mas você está falando do jeito certo sendo usado por Deus ou você está falando brigando com eles? Porque às vezes nós queremos falar do amor de Deus, mas a gente está brigando com as pessoas. A gente não precisa brigar com as pessoas. A gente precisa amar as pessoas e falar do amor de Deus para as pessoas e falar sobre quem é o nosso Deus poderoso, maravilhoso. Mas muitas das vezes nós brigamos durante o caminho. Talvez o que você precisa é testemunhar do amor de Deus com as suas palavras. Talvez o que você pode fazer é testemunhar com o amor de Deus com as suas atitudes. Talvez é mudar um pouco o seu comportamento. Talvez você estava reclamando muito por uma situação, você vai parar de reclamar. Talvez é mudar um pouco a sua postura perante situações difíceis que você tem enfrentado em casa. Talvez problemas com o seu carro que você tem reclamado muito. Você pode mudar a sua postura perante a sua esposa, perante o seu marido. Talvez problemas que você tem lidado com os seus filhos, você pode mudar a sua postura. Testemunhar é falar, mas também é viver para a glória de Deus. Testemunhar, meus irmãos, é uma vida de alguém que está desperto, para que possa também ser instrumento de Deus para despertar outras vidas. Alguém desperto, alguém que testemunha do amor de Deus, é alguém que vive para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus nos chamou para uma vida despertada. Deus nos chamou para que nós possamos viver uma vida verdadeira. Então, eu entendo aquilo que é sonífero, eu sou despertado para a vida e eu busco a presença de Deus, eu busco ao Senhor, eu me fortaleço no Senhor dia após dia para viver o último lugar. O texto vai dizer, levante-se dentre os mortos e Cristo
o iluminará. Último lugar, Cristo te iluminará. Como assim, pastor? Cristo me iluminará. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. A Bíblia vai dizer também que Jesus é a luz verdadeira. E quando nós olhamos para um vitral, aqui na nossa igreja nós temos os vitrais da parte da frente da igreja. Mas tem uma igreja assim que é linda demais assim por dentro, na questão da arquitetura de vitral, que é a primeira igreja batista de Curitiba. Depois você procura na internet, no Google, depois, você procura lá, que você vai ver os vitrais da igreja. Se eu não me engano, acho que há mais de 7, mas eles têm 7 vitrais que vão mostrar os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. E são vitrais, um mais lindo que o outro. E em julho, agora, estávamos lá no Despertar, que é o Congresso da Juventude Batista, e aí teve um momento que a gente estava assim mais cedo, junto com a liderança, e aí, do lado esquerdo assim do templo, havia um vitral lindo assim na entrada. E assim, estava de tarde, a igreja estava vazia, estava um silêncio, olhando aquele vitral e admirando aquele vitral e guardando aquela imagem na mente. Chegou a noite. Quando chegou a noite, aquele vitral estava apagado. Eu não conseguia mais ver porque não havia mais o reflexo, não havia mais a luz solar batendo. Via, mas era com dificuldade. E aí, olhando para aquele vitral à noite, apagado, Deus fala ao meu coração: Lucas, na noite da vida, você fica apagado. Mas quando você está comigo, a luz verdadeira, você ilumina. Você brilha. Mas não é brilhar porque eu sou, olha, como eu sou bom. Eu vou brilhar porque eu sou bom. Não. Brilha no sentido que eu vou refletir a luz de Cristo. Meus irmãos, Deus nos chamou para nós iluminarmos, na verdade, para nós refletirmos a luz verdadeira. A função de um vitral, quando a luz bate, ele vai refletir a imagem que é ali. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Gênesis 2 vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a luz de Cristo bate em nós, onde tudo aquilo que estava apagado, aparece o quê? Imagem e semelhança de Deus. Aparece Cristo. Aparece o agir de Deus. Aparece, então, o sobrenatural de Deus. Aparece o testemunho. Aparece a palavra de Deus. Agora, sem Cristo, tudo apagado. Sem Cristo, sem esperança. Com Cristo, esperança. Com Cristo, vida em abundância. Meus irmãos, Deus nos chamou para ver uma vida despertada, uma vida iluminada para a glória de Deus. E Cristo quer te usar para você iluminar outros. Há uma história muito conhecida da nossa igreja, mas quem está aqui na nossa igreja de 10 anos para cá? Levanta a mão, por favor. Quem está há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. 10 anos para trás. Levanta a mão, por favor. Ok. Então eu vou contar a história do pastor João Falcão Sobrinho sobre o raíto de luz. Mas eu vou contar do meu jeito porque eu não lembro da essência bonitinha da história toda. E a história do raíto de luz, versão Lucas Almeida atualizada, é mais ou menos assim. Havia um pequeno raio de luz, raíto, onde ele se encontrou com seu pai, que era a grande luz. E ele falou assim: pai, eu quero dar uma volta pelo universo porque os meus amigos têm falado sobre uma tal de escuridão. E eu, pai, eu quero conhecer essa escuridão. E ele falou assim: meu filho, você não pode encontrá-la. Não, pai, mas deixa-me ir, deixa eu procurá-la, deixa eu tentar achá-la. Todo mundo tem falado dessa escuridão. Aí ele, Raíto, pode ir, mas vai ser à toa, meu filho. E o Raíto saiu então da sua casa, da Luzolândia, e começou então a procurar no seu país a grande escuridão, e não achou. Procurou então no seu planeta, não achou. Então Raíto decidiu sair do seu planeta e procurar em outros planetas da sua galáxia, não achou. Então Raíto decidiu ir para os outros lugares no universo, ele não encontrou a escuridão. Raíto, então, foi para o mais longe possível no seu universo para ver se ele encontrava a escuridão, mas quando Raíto chegava lá, ele não encontrava escuridão nenhuma, ele só encontrava luz. Raíto, então, decepcionado, voltou para casa. Triste, de cabeça baixa, se aproximou do seu pai e falou: pai,
A grande escuridão é um mito, eu não a encontrei. Ele falou, raito, raito. A escuridão existe. Mas você é luz, meu filho. Por onde você andar, as trevas não sobressairão. Meus irmãos, quando a luz de Cristo ilumina a nossa vida, por onde nós andamos, por onde nós andaremos, a luz de Cristo iluminará. A sua casa está um pouco assim, um ambiente de trevas. Hoje você vai sair daqui levando a esperança, a luz de Cristo. O seu ambiente de trabalho é um ambiente meio de trevas, de escuridão. Hoje o Senhor vai te levar para que amanhã você possa acordar com a luz de Cristo e levar a luz para aquele lugar. Seu lugar da escola é um pouco de trevas, Deus vai te usar lá também para que haja luz naquele lugar. É na faculdade, Deus vai te levar. Eu não sei por onde você anda, eu não sei quais são os caminhos que você tem andado, mas a luz de Cristo estará contigo. Mas tome cuidado, porque nós escolhemos andar em alguns caminhos que a luz de Deus não andaria. E quando nós vamos para certos caminhos que a luz de Deus não andaria, a luz de Deus não se corrompe. E nós ficamos sozinhos na escuridão, por decisão nossa. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Para você sair dessa noite desperto, despertado, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, não somente nessa semana, mas para a sua vida como um todo. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque é Tu que nos sustenta. Nesse momento, Pai, eu quero pedir pelos meus irmãos em Cristo e pelos meus amigos que estão aqui nessa noite, que ainda não Te conhecem. Que nós, Pai, possamos sair daqui fortalecidos e aqueles que não Te conhecem possam sair com a luz de Cristo, despertos. Ah, Pai, nessa noite o Senhor os chama, desperta dentre os mortos. Levante-se, o Senhor faz o convite, o Senhor faz o chamado. Mas cabe a cada um de nós, Senhor, levantarmos dentre os mortos, para que Cristo nos ilumine. Toma a nossa vida por completo, abençoe a nossa semana, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Continue com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Meu amigo, minha amiga, eu quero orar pela sua vida, você que ainda não conhece a Jesus. Ou talvez você que está afastado. Talvez você já tenha vindo algumas quartas, ou talvez alguns domingos, mas você ainda não tomou uma decisão com Jesus. Se o Santo Espírito de Deus está falando ao seu coração, se talvez aquilo que estava meio escurecido, aquilo que estava meio obscuro, agora você sente uma luz, agora você sente um calor diferente na sua alma e na sua vida, é o Santo Espírito de Deus agindo. Eu queria te convidar a não resistir à voz de Deus no seu coração nessa noite. Se há alguém entre nós que precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com Deus, faça um sinal com a sua mão levantando para que eu possa orar por você daqui. Há alguém entre nós que precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com Deus? Faça um sinal com a sua mão, seja aqui embaixo ou na galeria. Eu quero orar por você daqui da frente. Há alguém que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com Deus? Eu quero orar com você nessa noite. Meu segundo convite é para você que já é uma pessoa crente. Você já é uma pessoa cristã, você já entregou a sua vida para Jesus. O Santo Espírito de Deus já tomou a sua vida por completo. Mas talvez você tenha vivido um tempo onde parece que o dia mal chegou. Parece que uma noite escura tem estado ao seu redor e você tem dificuldade no viver. Ah, meu irmão, eu quero te lembrar que, da mesma forma que a noite vem, o dia também vem. E em Malaquias 4:2 vai dizer que Jesus é o sol da justiça. E talvez você tenha vivido um tempo difícil, mas eu queria orar por você. Eu queria orar por você que precisa dizer assim: Pai, ilumina mais uma vez a minha vida. Pai, ilumina a minha mente. Ilumina, Pai, as minhas decisões. Ilumina, Senhor, os meus pensamentos. Eu quero orar com você, meu irmão.